Vamos combinar uma coisa. Quando você for fazer a sua prova do concurso do TST, da FCC, você não vai ler o texto, tá bem? Mas, Tereza, que conselho é esse? Você não é professora de texto e está dizendo para eu não ler o texto? É isso mesmo. O grande texto que você tem de ler e entender, evidentemente, é a prova. Os textos, muitas vezes, são subutilizados. Na prova do TRE de São Paulo, de onde eu tirei essa questão, havia 8 questões de língua portuguesa. 2 apenas referentes a um texto, que era um texto bem longo. E dessas 2 que eram referentes a um texto, uma delas pedia a leitura integral do texto e a outra não. É esta outra que eu trouxe para a gente fazer agora. Vamos comigo? Com a frase "Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos museus nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam", no terceiro parágrafo, não preciso, não me interessa, o autor, vamos lá, o que o autor quer com esta frase? Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos museus, nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam. Exemplifica a ausência de uniformes e formalidades em sua juventude. Já parei. Como ausência? Se as pessoas entravam, quando eu era jovem, as pessoas entravam no museu e não ousavam falar ou rir alto, quer dizer que havia muita formalidade. Nada salva este item que já está contaminado, eivado de vícios. B. Ilustra o caráter contemplativo do espectador naquela época, essa aqui, quando eu era jovem, cuja presença, na medida do possível, não devia ser percebida para não interferir no ambiente. Pode ser, ó, deixo aqui em stand-by. É um caráter contemplativo, as pessoas entram, não falam, não riem, apenas cochicham. Quer dizer que elas devem ter uma presença meio que invisível, para não interferir. Pode ser. Mostra como deve se portar, na sua opinião, qualquer pessoa que adentre o espaço de um museu de arte, seja ela antiga ou contemporânea. Não! Ele só está registrando um fato do passado. Ele não está fazendo nenhuma exortação, nenhum pedido, nenhuma indicação, nenhuma sugestão. Errado. Considera sua juventude como um período em que não se compreendia a verdadeira função dos museus. O que ocorreu não apenas com sua própria maturidade, passando a respeitá-los com a devida solenidade. Não, primeiro que extrapola, e segundo, esse respeito com essa solenidade do silêncio já existia aqui, é o que ele está dizendo que existia. Ressalta as diferenças de mentalidade entre sua geração e a atual, uma vez que aquela é sua geração, não é? O referente mais distante. Era reprimida por pretender usar o museu como um espaço de convivência. Não, aquela geração que era a sua geração, é esta geração que entrava no museu, nem falava nem ria. Então, ela não pretendia usar o museu como um espaço de convivência, ao contrário, a convivência lá era mínima. Então, o item está errado. E aí, este aqui, que nós tínhamos deixado em stand-by, é o certo. Entendeu? O que nós precisamos é definir o que é necessário ler de fato e o que não é. Então, nunca comece fazendo a leitura do texto numa prova da FCC. Faça as questões de gramática, depois você vai para as questões de texto. Veja, estou eu olhando para o lugar errado. Agora eu estou olhando para você, olha para mim. Agora a gente está olho no olho. Faça as questões de gramática, depois volte para as questões de texto e veja o que realmente você vai precisar ler ou não. Você vai se surpreender como às vezes você precisa ler muito pouco. Um forte abraço, excelentes estudos para você.